Pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel, eu tenho 22 anos, nasci no Japão, na cidade de Minokamo, Gifu. Bom, tô aqui no Instituto Fogaça, eu escolhi esse lugar para gravar, foi onde eu estudei, eu vim aqui 4 vezes na semana, então toda vez que eu venho aqui eu tenho lembranças boas, né? Foi onde eu estudei, onde eu conheci as pessoas que estudaram comigo, que passaram, professores excelentes, que me ajudaram nessa trajetória. Então, aqui eu escolhi esse lugar porque, tirando a minha casa, foi o lugar onde eu mais estudei. Bom, o Samuel, ele não terminou o ensino médio, né? Então eu vim começar a estudar no instituto, sem base nenhuma de estudo, certo? Sou ex-militar, não terminei o terceiro ano do ensino médio, entrei no exército em 2020. Em 2021, aí que eu fui me ligar e terminar o ensino médio. Terminei EAD, a mulher, eu lembro que ela me deu 10 provas pelo WhatsApp, eu peguei as respostas no Google e eu respondi lá, fiz um negócio mais e consegui terminar meu ensino médio. Em 2022, eu me vi sem fazer nada da minha vida e decidi fazer uma faculdade. Simplesmente quis fazer uma faculdade. Eu fui lá, fiz minha matrícula. Eu paguei R$350 para fazer uma faculdade de sistemas da informação. No primeiro dia de aula eu sentei, eu vi que aquilo não era para mim, nem sabia o que eu estava fazendo lá e fui embora. Na outra semana eu fui lá, desliguei do curso, paguei mais R$350 e parei de fazer a faculdade. E aí eu lembro que eu estava na igreja, num culto, e eu tinha um amigo, ele chama Lisboa. Ele estava no curso dele do ano passado, ele formou em novembro agora de 2022, e ele estava me comentando, né, que estava no curso de polícia e tal, e eu achando muito interessante, muito legal. Eu perguntei para ele, cara, como é que é o curso e tal, não sei o que, como é que é a prova, é difícil, é fácil, o que você achou? E ele falou assim, cara, é muito fácil a prova. Aí eu fiquei espantado, eu falei assim, como assim, um concurso é fácil? Ele falou, pois é de boa, eu estudei 2 anos, eu acho, e consegui. Eu falei, pô, eu até queria, né, mas eu não tenho curso superior, eu não tenho faculdade. E ele falou, cara, eu também não tinha não, eu fiz uma faculdade, ela chama sequencial, é uma faculdade de 3 meses que você faz e já conta, e ela já te ajuda a fazer esse concurso, ela abre porta para vários concursos. Eu falei, não, legal, bacana, só que eu sou ruim em redação. Aí ele falou, pô, não tem redação na prova. E aí foi onde eu vi que esse concurso dava para mim fazer. O instituto foi importantíssimo nessa minha trajetória, nessa minha aprovação, porque foi aqui que eu aprendi, peguei todos os bizus, todas as dicas de como estudar, como separar o horário, como fazer resumo. O Kainan, principalmente, o professor Alves Júnior e Estela Fogaça, eles foram essenciais na minha aprovação, na minha jornada, né? O Instituto Fogaça, para mim, foi uma virada de chave, assim, sabe? Eu não vejo nem como agradecer eles. Para mim, eles foram importantíssimos. Uma das minhas dificuldades foi essa questão de achar que eu não conseguiria estudar, achar que eu não sabia estudar. Porém, eu vi que esse não saber estudar, na verdade, era preguiça de estudar. Então, no momento que eu vi que esse concurso poderia mudar minha vida emocional, financeira, psicológica, familiar, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí, todo dia eu me obrigava a me motivar para querer essa aprovação. Então, isso foi uma das minhas maiores dificuldades. Eu achar que eu não sabia estudar. E uma coisa também que me pegou bastante foi que uma hora, até seus amigos, sua família, uma hora vai te atrapalhar, sem querer. Eu lembro que a minha mãe mesmo, ela me falava assim, pô, meu filho, tá bom de estudar, assim você vai passar mal, vamos ali dar uma saidinha um pouco. E o Kainan sempre me falava sobre isso, sabe? Porque é eu que quero ser aprovado, não eles. Então, para eles, às vezes, eles não vão entender o porquê de eu estudar tanto, o porquê que eu estudava tanto. Então, uma coisa que me pegou bastante foi isso. Meus amigos e meus familiares me atrapalhando sem querer, né? Mas eu entendia que era eu que tinha que estudar, era eu que tinha que me esforçar, eles não iriam fazer por mim. Então, isso pra mim, eu
consegui superar. Eu estudava no presencial 3 vezes na semana, 3 horas por dia, dava um total de 9 horas por semana. Só que o que eu estudava no presencial, eu estudava o triplo em casa. Porém, em casa, se eu tivesse alguma dúvida, eu teria que sair procurando resposta em tudo quanto é lugar. Em livro, em resumo, em YouTube, em outras plataformas. Agora no presencial não, no presencial eu tenho um professor à disposição para qualquer tipo de dúvida. Então, se eu tivesse uma dúvida naquela hora, era só levantar a mão, professor, não entendi isso, tem como me ajudar? Os professores aqui são excelentes, muito atenciosos, e eles paravam a aula, eles sempre falavam, pô, se tiver dúvida, pode perguntar quantas vezes precisar, a gente vai ficar aqui até tirar dúvida. E no presencial também tinha bastante simulado que a gente fazia. Então, a gente respondia muitas questões aqui. E isso era bom demais, porque eu acredito que as dúvidas, elas vêm bem quando você está fazendo questão, bem quando você está resolvendo, que aí você não lembra de nada. E aí era quando o professor, né, ele vinha e ajudava em tudo, né? Então, o presencial, sim, ele foi essencial para mim, para minha aprovação, me ajudou bastante, desde os funcionários até os professores, as pessoas que ficam comigo, meus amigos que sentavam do meu lado, todo mundo na mesma pegada, todo mundo no mesmo propósito. Isso sim faz diferença total, sabe? É muito diferente você estar numa aula presencial, de você estar na sua casa estudando sozinho, sem ninguém, só você e você, entendeu? Então, presencial para mim foi essencial para minha aprovação, que me ajudou durante o processo inteiro. Eu costumo dizer que Deus, primeiramente, acima de tudo foi Deus. Eu lembro até hoje que todo dia antes de estudar, eu ajoelhava do lado da minha cama e eu sempre orava. E numa dessas orações eu falava, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E numa dessas orações eu lembro que eu parei de orar assim, eu pensei, pô, Deus já me deu saúde, eu tenho uma casa, eu tenho um cantinho para estudar, eu consigo pagar um cursinho para mim. Então eu não preciso de nada, eu só preciso de querer. O que Deus pode me ajudar, Ele está me ajudando. Então eu acredito assim, né? Deus faz o impossível, o que a gente puder fazer, a gente faz. Então, primeiramente, Deus. Segundamente, minha família, que sempre me apoiou. Minha família foi essencial nisso. Meus pais sempre me apoiando, me incentivando. A minha namorada também, a Rebeca, ela sempre me ajudou. E eu sempre falei para ela, eu sempre falava, amor, eu tô num período de estudo agora, onde eu não vou conseguir te dar atenção, às vezes eu não vou conseguir falar com você. E ela sempre, entendeu, foi super paciente comigo. E é claro que não poderia deixar de falar o Instituto Fogaça novamente, né? Os professores, eu queria até enfatizar aqui a aula do professor do Alves Júnior, que é o professor de português. Português, na nossa prova, ela é 40% da prova, somente, né? De 100 ela é 40%. Então, se você não tiver um professor de português bom, cara, vai por mim, você vai conseguir passar, provavelmente, mas você vai passar mais perrengue. E o Alves Júnior, ele foi um facilitador. Ele é um cara que sabe demais o que está fazendo. As aulas dele são ótimas, excelentes. É uma aula que você vai com dúvida e ele sana todas as suas dúvidas. Ele vai muito além. Então, eu dou muito crédito pro professor Alves Júnior. Ele foi um professor excelentíssimo. Eu via o concurso público, uma aprovação num concurso desse, como algo impossível para mim, né? Que deixou de fazer o ensino médio, deixou de estudar. Eu literalmente não estava nem aí. O meu ensino médio eu sempre fiz de qualquer jeito. As provas eu nunca estudei para prova nenhuma. Então, para mim, o começo, aquela parte de você pegar e falar, não, agora eu sou concurseiro, agora eu vou estudar para isso, eu tenho que passar. Então, no começo, para mim, cara, foi guerra. Mas junto com o começo, eu comecei a estudar, eu conheci o Instituto Fogaça. Então, eu acredito que a pior parte para mim foi o começo. Só que quando eu conheci o Instituto Fogaça, que eu comecei a fazer aula aqui, eu acredito que eles facilitaram meu caminho, né? E eu agradeço muito a Deus pelo Instituto Fogaça, pelos professores, né? Por conta disso. Eu tive a sorte de conseguir, quando eu estava estudando, eu ainda estava no quartel, eu ainda era militar. E aí eu tive a sorte de conciliar as minhas férias com o dia da prova.
a minha prova foi dia 7 de maio de 2023. E eu consegui pegar as férias exatamente um mês antes. Então eu consegui ficar um mês na pegada ali, forte, questão até o talo. Aí eu vinha pro Instituto Fogaça também, pegado, todo dia, né? E a minha reta final, o Instituto me ajudou bastante. Porque na última semana, teve aula todos os dias. Minha prova foi num domingo. E no sábado, um dia antes da prova, a gente teve o aulão presencial. Eu lembro que o Instituto aqui lotou. Nossa, veio um monte de gente. E foi muito bacana. Porque eu acredito assim, né? Que na reta final, todo mundo que realmente está estudando, que realmente está se cobrando para passar nessa prova, ela fica perdida, né? Eu mesmo fiquei perdido bastante. Muito, muito perdido. Então, você não tem organização nenhuma, você não sabe o que você estuda, o que você relembra, o que não relembra, se você faz questão, se não faz, se você vê vídeo aula, se você lê a apostila. Então, o aulão é onde você vem e os professores falam, calma, tá comigo, deixa comigo, eu vou fazer, eu vou te ajudar. E foi exatamente isso. Eu lembro que teve aula do Alves Júnior, teve aula do Kainan, da Estela, o Lincoln também deu aula. Então, assim, a minha reta final foi desse jeito, pegado também, não tive folga. E aí eu lembro que a gente ficou das 8 da manhã, se eu não me engano, no sábado até umas 6 horas da tarde. E aí eu cheguei em casa, eu ainda fiz um simulado antes de dormir, dormi cedo, e aí fui pra prova no domingo. Ansioso, nervoso, mas eu coloquei na mão de Deus e deu tudo certo. Eu lembro que quando eu fiz a prova, foi na Unitri, eu saí de lá e eu achei que eu não tinha acertado nada, porque a gente sai da prova e todo mundo comenta, nossa, a questão tal é essa, é a questão 3 é a B, e a 5 tá errada, eles vão anular. E aí eles começam a falar da questão que você mais tem certeza que acertou, eles falam que vai anular, que tá errada, que não é aquela. Então eu saí assim, eu saí assim, fisicamente, exteriormente eu saí bem, tava tranquilo, mas interiormente eu tava muito nervoso, muito ansioso para o resultado. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu tinha feito a prova. E aí eles falaram, e aí, vai corrigir ou não vai? E eu falei, não, tô com medo. Eu falei, Vegeta, tô com medo do resultado, tô com medo de não ter sido aprovado. E eu lembro que meu pai falou assim, cara, agora já foi, já era. Então corrige logo esse negócio aí. Ele falou, de jeito. E eu falei, não, então tá. E aí eu comecei a corrigir, e porque eles disponibilizaram uma correção prévia, né? E aí eu fui corrigindo, não era a correção oficial, um gabarito oficial, melhor dizendo, mas já era uma coisa pra a gente já ir corrigindo antes. E aí eu fui corrigindo e tá certa, tá errada, tá certa. E eu lembro que eu corrigia 50 questões e a maioria tava certa, e eu já comecei a ficar feliz. Quando eu contei, eu tinha acertado 41 questões. Então nessa hora eu comecei a coçar assim a cabeça, eu lembro, fiquei nervoso, eu falei, nossa, não é possível, devo estar sonhando. E aí eu lembro que 2 dias, um dia depois, saiu o gabarito oficial. E eu lembro que eu tinha acertado 41 questões de 50, e nesse gabarito oficial eles anularam 5 questões. E dessas 5 questões eu ganhei mais 2. E aí eu fiquei no total de 43/50. Eu tive 86% de aproveitamento da prova. E aí nisso eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe e pro meu pai, a gente pulou de alegria, foi festa, eu agradeci a Deus. E assim, é uma sensação que eu não consigo explicar, eu não conseguiria reproduzi-la novamente, né? Dizer em palavras como que foi isso. Você passou. Deus é fiel, Deus te honrou por todo o seu esforço, valeu a pena. E foi isso. Bom, qual dica eu daria para outro aluno? Eu lembro que desde quando eu comecei a estudar, eu sempre chegava nos meus amigos e quem eu tinha mais intimidade, sempre falava, cara, eu tô estudando para a Polícia Militar, para PM, vamos estudar comigo. E eu lembro que algumas falavam assim, não vamos, algumas outras, nada, isso não é pra mim. Eu tinha um amigo também que falou assim, não, eu vou estudar para outro concurso, se der errado eu vou para PM e tal. E aí nisso, quando muita gente não estudou, eu acho que de 10 pessoas que eu
falava pra estudar, uma ia, entendeu? E aí quando eu passei, essas mesmas pessoas voltaram pra me perguntar, cara, como é que você fez? Qual que é a fórmula mágica? Quantas horas por dia você estudou? O que você fez de diferente? E eu sempre falei, cara, não tem fórmula mágica, entendeu? Não tem algo sobrenatural. É você sentar a cadeira e estudar. Então, uma dica que eu daria para outro estudante, para uma pessoa que é a mesma coisa, que é essa aprovação como eu tive, é você não perder tempo. Quanto mais você perde tempo, menos são oportunidades. A oportunidade bate na porta e você tem que agarrar essa oportunidade. Então, a dica que eu daria é isso: não perca tempo. O tempo passa e é muito rápido. Então, é sobre isso, sabe? O Instituto, ele te ajuda do começo até o fim. Inclusive, a gente tá na fase agora de fazer a matrícula e eles estão ajudando a gente. Estão pegando o pé, a gente tá comprando enxoval, o Kainan sempre enchendo o saco da gente. Cara, compra isso, não compre isso, você vai comprar essa toa, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale. Então, o Kainan, o Instituto em si, ele ajuda do começo ao fim.